Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre uma pergunta que Kardec fez ao espírito de São Luís sobre a necessidade da encarnação. Então Kardec perguntou se a encarnação é uma punição. E se só os espíritos culpados estariam sujeitos à encarnação? Talvez essa ainda seja uma dúvida que nós tenhamos hoje, porque nós temos uma ideia da encarnação, que a Terra é um vale de lágrimas, né? Que a Terra é um local de sofrimento, que a gente venha para resgatar mesmo, né? Para pagar o que se deve. Mas a resposta que São Luís dá é a seguinte: que a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Então, que elementos materiais seriam esses? Porque quando nós estamos no plano espiritual, imaginemos o seguinte: se nós desencarnássemos agora e nós chegássemos no plano espiritual, obviamente, né? Lá por algum tempo, nós, ainda sob a impressão da matéria, nós ainda teríamos algumas necessidades como se encarnados estivéssemos. Então, até nós nos desvencilharmos da impressão da matéria, nós ainda precisaríamos comer, precisaríamos beber água, precisaríamos nos higienizar, precisaríamos dormir, porque a impressão da matéria ainda seria muito forte. Então a gente vai deixando isso aos poucos, à medida que nós vamos nos readaptando ao plano espiritual. Mas quando nós já estamos adaptados lá, a tendência é que nós não necessitemos mais dessas situações relacionadas à matéria. E nós vamos nos distanciando delas. Só que é nesse sistema material, no plano físico, é que realmente as nossas escolhas são colocadas em teste. É diante das dificuldades da matéria é que realmente se averigua se nós estamos realmente cristalizados dentro de nós, se realmente se verificou dentro de nós todo o aprendizado que nós realizamos no plano espiritual. Porque quando nós estamos no plano espiritual, a visão se amplia. Quando nós estamos do lado de lá, que é a nossa verdadeira casa, e que nós olhamos para todo o nosso histórico como espírito, e nós conseguimos ver todo o aprendizado que nós já conseguimos acumular, ali nós temos uma noção dos nossos erros, nós conseguimos verificar o nosso aprendizado, nós conseguimos pontuar onde é que nós erramos, onde é que nós acertamos. E muitas boas decisões nós tomamos lá no plano espiritual. Muitas boas resoluções são tomadas no plano espiritual. Mas e diante dessas boas resoluções, lá na visão que nós temos, aí é onde nós nos perguntamos: muito bem, aqui eu estou tendo essa visão, porque daqui eu tenho uma visão abrangente, daqui é como se eu estivesse vendo tudo de cima. Que quando nós estamos no plano físico, e nós estamos vivenciando alguma dificuldade, é como se nós estivéssemos no olho de um furacão, no meio de um turbilhão, onde nós estamos cercados pelas dificuldades e muitas vezes, em decorrência disso, nós até não temos a serenidade para analisarmos tudo e tomarmos as decisões como elas deveriam ser tomadas. No plano espiritual, nós estamos vendo de cima. Estamos vendo as coisas de cima. Mas também do plano espiritual, nós recebemos um certo treinamento.
que é esse, de no momento das dificuldades nós pararmos, respirarmos, serenarmos a nossa mente e tentarmos visualizar as dificuldades como se nós estivéssemos nos elevando e olhando essas dificuldades de cima. Aí é que está. E nesses momentos vem a pergunta: e se eu estivesse agora encarnado e passando por essa dificuldade, será que eu conseguiria ter essa mesma serenidade? Será que eu conseguiria, diante dos desafios materiais, será que eu conseguiria tomar as decisões corretas? E aí é onde nós entendemos que nós só conseguiremos ter a resposta dessas perguntas se nós estivermos de fato vivendo as dificuldades no mundo material. Então, via de regra, a gente até pede para voltarmos ao plano físico, para voltarmos a enfrentar essas dificuldades e que nos seja concedida novamente a oportunidade de que nós nos reposicionemos diante das escolhas que nós precisamos tomar. Então aqui, mas eles dizem também que além disso, desses elementos materiais, que há alguns propósitos, algumas situações que Deus nos confia. Então vejam que todos nós reencarnamos e viemos de lá com algumas tarefas que nos são depositadas em confiança. Ou seja, eles confiam em nós. Eles confiam que nós realmente temos condição, temos plena condição de sairmos de uma existência material vitoriosos. Lembrando sempre que para o plano espiritual, vitorioso não é vencer o outro, é vencer a nós mesmos, é vencer os desafios. Embora esses desafios estejam sempre relacionados a mais alguém. Sempre tem mais alguém envolvido nessas dificuldades. Por isso que todas as dificuldades pelas quais nós passamos, elas estão ligadas sempre a mais alguma pessoa ou algum grupo. Então eles dizem, São Luís ainda diz que é ainda necessária por eles mesmos, ou seja, por nós mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Então nós evoluímos neste jogo de erro e acerto. Então hoje o próprio Evangelho diz que hoje nós somos infinitamente melhores do que há 100 anos atrás. Por quê? Porque neste processo de escolha, algumas vezes nós estamos prestes a fazer algumas escolhas equivocadas que alguma coisa ali nos diz: não, peraí, mas eu tenho impressão de que isso vai dar errado. Por quê? Porque nós já vivenciamos isso. Então não é, às vezes, sequer a voz de um amigo que nos diz, às vezes é a nossa própria consciência, a nossa própria memória espiritual que nos diz assim, ó, você já foi por aí e deu ruim. Então, evite. Então, é essa experiência, e essa experiência nos ajuda a transitar com mais facilidade, a trilharmos o caminho com um pouco mais de tranquilidade. Mas nós só vamos conseguir aprender a trilhar o caminho caminhando. Não tem outro jeito. Deus, sendo soberanamente justo, deve a quem ora equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, se todas as pessoas estão sujeitas à encarnação, por que nós não estaríamos? Então, a encarnação, ela é uma lei divina. Então, todos nós devemos passar por ela. Todos nós devemos nos submeter a ela. Mas tem uma coisa aqui, uma informação muito interessante aqui que acho que vocês vão gostar. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Como é que nós vamos
imaginar isso? Primeiro, ela é transitória por uma razão, aliás, por mais de uma razão, mas a primeira. Ela é transitória porque nós passamos menos tempo encarnados do que desencarnados. Porque a nossa vida natural, a nossa casa, o nosso ponto de origem e para onde nós sempre retornamos é o mundo espiritual. Nós somos espíritos pertencentes ao plano espiritual, ok? Tanto que se nós formos imaginar o mundo físico é uma pequena partícula mergulhada no oceano que é o plano espiritual, ok? Então, o nosso normal é estarmos no plano espiritual. Então, a gente vem, reencarna, fica um tempinho aí, né? Que a gente olha assim, mas 70, 80, 90, 100 anos, isso não é muito. Para quem vê do plano espiritual, não é nada. Com vistas à eternidade, então, nem se fala. Então, se nós pararmos para analisar que nós, quando fomos criados simples, ou seja, sem nenhuma tendência, e ignorantes sem nenhum conhecimento, ou seja, nós fomos criados prontos para desenvolver qualquer tendência e prontos para adquirir todo o conhecimento possível. Desse ponto que nós fomos criados até o início do pensamento contínuo, ou seja, quando a gente entra na fase hominal e começa a pensar, passam-se 15 milhões de séculos só. Vê como vocês são velhos, dizem? Vocês são velhos para só vocês. Né? Então, se nós imaginarmos a nossa idade como espíritos, o tempo que nós passamos encarnados não é nada. Então a gente vem, muitas vezes, com alegria, porque nós olhamos assim, passa rápido. E como passa rápido, né? Eu lembro da nadadora brasileira, Maria Lentz, né? Maria Lentz. Quando ela fez 90 anos, e ela foi a primeira primeira mulher medalhista olímpica do Brasil, né? E ela, quando fez 90 anos, ela disse assim, hoje eu olho para trás e eu penso, como passou rápido. Então, realmente, é que quando nós estamos nos debatendo diante das dificuldades, parece que demora mais, né? Então, assim, talvez a proposta devesse ser a gente se divertir um pouco mais, encarar as coisas com mais leveza, porque aí realmente passa mais rápido, né? Mas não tenham pressa. Então, por isso, essa é uma das razões pelas quais a encarnação é um estado transitório, porque nós passamos muito mais tempo na nossa casa de origem do que aqui. Mas também é uma tarefa que Deus lhes impõe a nós no princípio da existência, como primeira prova que farão do seu livre-arbítrio. Vamos entender isso. A encarnação é uma tarefa que Deus nos impõe no princípio da nossa existência. Então vamos pensar na nossa existência como espíritos, que somos imortais. Uma vez criados, nós nunca mais deixaremos de existir. Nós, como espíritos, jamais morreremos, porque nós somos criados pelo Deus da vida. Então, se nós nós nos atrevermos a dar uma olhada com vistas à eternidade, nós estamos no princípio da nossa vida como espíritos. Tanto que, se nós formos pensar nas categorias de mundos habitados, que é mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações, mundos de provas e expiações, que é onde eles dizem que a gente sofre mais, mas sabe por que a gente sofre mais? Porque no mundo de provas e expiações é onde a gente começa a fazer escolhas. Mundo primitivo, nós somos guiados, é instinto. Tem aqueles espíritos que nos guiam, né? Para que a gente comece a se adequar, não é isso? Mas é no mundo de provas e expiações, é onde nós começamos a fazer as escolhas. Aí é onde começa a aflição. Porque é onde a gente se torna egoísta, né? A gente se comporta como criança pequena, né? Que é egoísta, que quer tudo para si,
que não pensa no outro, que acha que o mundo inteiro gira ao redor do nosso umbigo. Só que chega uma hora, nós entramos na adolescência espiritual, que é um mundo de regeneração, onde nós começamos a pesar mais as coisas e fazer a escolha pelo bem, porque a gente cansa de sofrer. Chega uma hora a gente cansa. E depois ainda temos os mundos felizes, onde as pessoas ainda reencarnam, mas em corpos mais sutis, livres de doenças. Não tem doença. O corpo não envelhece. Que não precisa. Onde a desencarnação é assim, ó. É como se você tirasse o corpo, assim como se tira uma roupa. Ah, tá na hora de viver uma outra experiência. Então aqui, pronto. Onde a encarnação a infância não vai durar tanto tempo como é aqui, porque como os espíritos são moralmente mais evoluídos, eles não precisam ter uma infância tão longa. Então a infância é curtinha. Em pouco tempo nasce e já se chega à fase adulta. Será que isso é possível? Vamos olhar para a natureza aqui, né? Um animal aqui que não tem as questões morais que nós temos, um animal em 1 ano é adulto, ou não é? O animal acabou de nascer, passou um tempinho, ele já se equilibra nas próprias pernas e já é autônomo, ou não é? Então é possível ou não é? É possível, a natureza nos prova que é possível. Então nesses planos onde as criaturas são mais moralizadas, a infância é praticamente desnecessária. Em contrapartida, a vida encarnada é muito mais longa, porque não tem velhice, não tem doença, não tem motivo de desencarne. Então, e o corpo é tão sutil que praticamente não esconde o perispírito. É o que o Evangelho nos diz. Depois disso, ainda tem os mundos ditosos, ou mundos felizes, que também é encarnação, ainda mais etérea, onde estão aqueles espíritos que são os bem-aventurados, aqueles que vêm nos ajudar, quando a gente pede ajuda, né? Ai, Deus, manda uma ajuda. São eles que vêm nos ajudar. Estão lá. E tem liberdade de trânsito em todos os planetas, porque o que carimba esse passaporte aí, que vai nos garantir a entrada em todos os lugares, é a moral. Então, pessoas que têm disposição de ajudar onde quer que vá, elas podem ir a qualquer lugar. Agora, nós já não podemos sair do globo, né? Nós, mesmo que desencarnássemos agora, a gente não sai do globo terrestre, a gente vai para o plano espiritual da Terra. Então, a encarnação, quando nós pensarmos na encarnação, nós precisamos pensar nela como um presente. Um grande presente. Com uma grande oportunidade e que não deve ser desperdiçada. Porque embora nós ainda, né, tenhamos pela frente, sabe lá quantos zilhões de encarnações, mas cada encarnação é única. A nossa próxima nós não sabemos onde será, nós não sabemos como será, nós não sabemos o nome que nós vamos ter, nós não sabemos quem vai ser o nosso companheiro, quem serão os nossos pais, não sabemos nem em que planeta, pode ser que seja, continue na Terra, né? Pode ser que seja num plano não tão bom quanto a Terra, pode ser que seja num melhor que a Terra, dependendo de nós. O que eles dizem aqui? O que São Luís diz? Os que executam essa tarefa com zelo, sobem rapidamente e de maneira menos penosa os degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Então ele está nos dizendo aqui, ele está nos garantindo que se nós formos zelosos nas tarefas que nos, né, incumbiram nessa encarnação, que nós faremos essa ascensão na escala dos mundos de uma forma tranquila. Porque se há uma regra, tá? Que normalmente eu costumo dizer lá, pessoal, que no plano espiritual a regra geral é que não há regra geral. Mas se há uma regra que é geral, é que lição aprendida não precisa ser repetida. Então, se nós enfrentarmos uma dificuldade, aprendermos com ela
E esse conhecimento promover o nosso crescimento, nós não precisamos mais passar por isso. Só que não vamos esquecer. Todas as lições estão relacionadas a alguém. Todas. Mas, Roberto, o meu problema é financeiro. Mas é porque você já teve boas condições financeiras e você não ajudou alguém. Você não utilizou aquilo como a ferramenta que deveria ter sido utilizada para promover o progresso das criaturas. Ah, Roberta, mas eu não tenho assim, eu não consigo aprender as coisas. Tem pessoas que a gente observa isso, que tem uma limitação cognitiva. Você explica, a pessoa tem dificuldade. Aliás, todos nós temos limitações cognitivas, né? Nós temos muito talento para umas coisas e quase nenhum para outras. Né? Tenta me ensinar matemática. Né? 2 mais 2 eu faço na calculadora. Então, só que o que acontece? Essa parte que nós não conseguimos executar, nós já tivemos. Provavelmente somos até hábeis nisso. Mas foi bloqueado porque nós já utilizamos isso de uma forma equivocada. E aí o plano espiritual, como não faz nada inútil, ele nos limita de algo que poderia nos fazer perder, e com isso faz com que nós desenvolvamos outras habilidades, para que no futuro nós sejamos espíritos plenos, que nós possamos dominar todas as ciências, todas as filosofias, nós vamos conhecer tudo. Sabe por que isso é importante? Porque quando nós terminarmos a nossa escala de encarnações e chegarmos lá no topo dela, sendo espíritos puros, Humberto de Campos nos diz que ali começa uma nova escala espiritual, que é a escala crística. Lá nós conheceremos a Deus. Conhecer a Deus, nós o veremos e conheceremos. Como? Sei lá. Mas ele nos garante. O Livro dos Espíritos diz isso. Que nós veremos e o compreenderemos. O que significa compreender a Deus? Pode ser uma ousadia, né, da nossa parte, querer imaginar o que é isso. Mas uma coisa nós sabemos. Nós vamos compreender o processo da criação. Então nós seremos co-criadores. Assim como Jesus criou o nosso planeta, ele criou o nosso planeta. Ele pegou a matéria-prima que existia, criada por Deus, e ele criou o nosso planeta. E ele semeou a vida no nosso planeta. E ele é o responsável, ele é o supervisor direto de tudo que acontece aqui. Não tem como ele não nos amar, né? Porque ele nos colocou aqui. Ele é o responsável por nós. Então, um dia nós seremos os co-criadores de mundos, de sistemas, de galáxias, universo. Quem sabe? Quem sabe criaremos um universo um dia. Porque essa escala também crística, não sabemos até onde vai. Então, tudo isso começa com uma simples encarnação. Tudo isso começa com uma simples encarnação. E aí, no livro do Eustáquio, vocês já ouviram falar desse livro, do Eustáquio? Procurem esse livro aí, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Ele conta 17 encarnações em 1500 anos, do Eustáquio. Mas nós não vamos falar do Eustáquio hoje. Naquele livro, que é um livro escrito pelo pessoal de Alvorada Nova, que é a colônia espiritual a que Eustáquio era ligado. E lá, o pessoal de Alvorada Nova nos conta que existe basicamente 3 tipos de encarnações. Existe uma encarnação que eles chamam de alternativa. Existe uma encarnação que eles chamam de preparatória ou estratégica. E existe uma encarnação que eles chamam de encarnação-chave. A encarnação-chave, ela é a mais importante de todas. Ela é aquela onde você, se você conseguir vencer as dificuldades ali, você
sobe um degrau na escala evolutiva. Mas ela não é a que tem mais aflições. Aliás, ela é a que tem menos aflições. Mas ela tem mais provas. É onde você é mais testado. Testado, e o pessoal do plano espiritual fica assim, ó, olhando para ver o resultado. Para chegar numa encarnação dessa, você passa por uma encarnação estratégica ou preparatória. Que é onde eles começam a te colocar numa posição mais perto daqueles teus desafetos, ok? Para ver como é que você reage. Se você se sai bem, vai para uma encarnação chave. Venceu ali, beleza, subiu de andar. Mas antes disso, e uma coisa que eu esqueci. Na reencarnação preparatória, o número de provas e o número de expiações ou de aflições é mais ou menos equilibrado. Nas encarnações alternativas, o número de aflições é maior. Porque o objetivo dessas encarnações é expiar. Ou seja, aliviar a carga. Queimar karma. Só que tem uma coisa, o nosso objetivo é chegar lá na encarnação chave, né? Mas aí nós estamos numa encarnação alternativa, que lá nesse livro eles pegaram o Eustáquio, que era um general, era um cara que mandava pra caramba, era um cara que tinha amigos poderosos no plano físico e no plano espiritual, nenhum deles era gente boa, tá? E para que eles pudessem reencaminhar esse espírito, né? Eles pegaram, reencarnaram o Eustáquio numa terra que só tinha índio, que futuramente ia se chamar Brasil. Então, pensar assim, nós vamos colocar ele lá, porque lá tá longe dos adversários, e lá só tem índio, que são aquelas almas mais puras, aqueles espíritos que estão, né, as encarnações mais recentes, estão ali aprendendo e tal. Então, como ele é um cara muito inteligente, ele vai ter a oportunidade de ir lá naquela tribo, ele vai ajudar a alavancar a evolução deles. Vai ser legal. E lá vamos torcer para que ele não faça nenhuma besteira, porque se ele fizer bobagem, os fluidos mentais que ele emana, as ondas mentais, podem chegar lá na Europa e os adversários podem reencontrar. Porque o pensamento voa, né? Então, eles colocaram o Eustáquio lá encarnado no meio daqueles índios. Tava tudo bem. Até que o Eustáquio percebeu que, assim, o cacique mandava na tribo. O cacique mandava na tribo. O cacique é tipo o prefeito da tribo, né? Mas se ele se convertesse no pajé da tribo, que era o curandeiro, era o guia espiritual, era o conselheiro, né? Ele poderia, se ele não gostasse do cacique, ele podia influenciar o pessoal, trocava o cacique e botava alguém que ele gostava, que ele queria, que fosse bom para ele. Nada a ver com o que acontece hoje, né? Nadinha. Então eles... Entenderam? Então o que acontece? Aquilo era uma encarnação alternativa. Só que o que acontece? Se a pessoa numa encarnação alternativa, que é oferecida uma oportunidade dele executar as tarefas, como diz aqui São Luís, que Deus nos confiou através dos nossos irmãos, né? E lá a pessoa pega e continua fazendo bobagem, o que acontece? Ela entra no que os hindus chamam da roda do karma. Ela sai de uma encarnação alternativa, entra numa outra alternativa, numa outra alternativa, numa outra alternativa, numa outra alternativa. Até que uma hora a pessoa cansa dos mesmos resultados. Então ela pensa assim, não, peraí, eu tenho que começar a fazer alguma coisa diferente. Mas quando eles levavam o Eustáquio para o plano espiritual, ele olhava lá, via a bobagem que fazia, botava a mão na cabeça e não acredito, meu Deus, eu fiz de novo. Só que não adianta ele tomar essa visão, esse grau de visão lá. Ele tem que ter aqui, porque o teste é aqui. Então, o que acontecia? Deixa eu voltar, vou voltar. Vamos lá, de novo. Mais um. E vão-se reencarnações alternativas. Até que uma hora a pessoa cansa
E numa dessas alternativas ele começa a se emendar. Ele começa a se reprogramar. Aí o plano espiritual que está atento assim, opa, então agora vamos colocar numa encarnação estratégica. Porque eles não botam fardos pesados em ombros fracos. Então eles vão colocando, adequando de forma que a pessoa consiga cumprir as tarefas sem falhar. Então com isso nós concluímos que se nós falhamos não é culpa dos nossos irmãos que nos deram a tarefa, a culpa é nossa. Porque eles nos deram a tarefa de acordo com os nossos ombros. E aí chega numa encarnação estratégica. Se a pessoa falha na estratégica, o que acontece? Volta para uma encarnação alternativa. Vocês entenderam o tempo que isso pode levar? Então é por isso que São Luís fala que se a gente desenvolver, executar essa tarefa com zelo, ou seja, com cuidado, ou seja, nós temos que tomar cuidado nas nossas decisões. Nós temos que ser consequentes. Uma vez vitoriosos na encarnação estratégica, nós somos direcionados para uma encarnação chave. Só que tem uma coisa, a encarnação chave de Eustáquio foi de novo lá na Europa, no cenário rodeado dos seus desafetos. Não tinha muitas dificuldades, mas o convívio com esses desafetos era a sua grande prova, como será a nossa. Então fiquemos atentos a esses sinais, que nós temos como saber. E nós temos como saber quando estamos sendo testados. Então, só que no momento que você consegue vencer numa encarnação chave, gente, é festa no céu. É festa no céu. Porque a gente chega lá assim, sabe? Só que aí nós chegamos vitoriosos. Porque vencemos a nós mesmos. As nossas dificuldades. Porque estarmos entre os nossos grandes adversários, que às vezes nossos adversários podem ser pessoas, mas também podem ser situações. E vencer essas criaturas nessas condições, tá, significa que nós já nos educamos como espírito. Então nós já deixamos de ser um fardo a ser carregado e já passamos a ser aquele que ajuda, que auxilia. Então estar nessas condições, às vezes as pessoas pensam assim, gente, mas é muito teste, é muita prova, é muito desafio, parece que a gente sai de uma coisa entrando no outro, né? A gente, meu Deus, você resolve. Paulo de Tarso dizia isso, resolvido um problema, aguarde o próximo. Ele falava isso, porque é da natureza do globo. Mas às vezes as pessoas se queixam que mal saem de uma situação, já vem outra, já vem outra, já vem outra. Gente, vamos nos alegrar com isso. Você pode estar vivenciando uma encarnação chave. Se você vencer, alegre-se. Alegre-se. Porque você vai estar entre os eleitos. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido. Rogo a Deus, a Jesus e a todo o plano maior que nos abençoe a todos, nos proteja, nos iluminem. Que Deus abençoe a todos aqueles que nesse momento a nossa mente conseguir atingir. Todos que estão ligados a nós, direta ou indiretamente. Que Deus abençoe aqueles que nos amam e nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja.